2. Minha mãe se chamava Holmes. O sobrenome de solteiro da minha mãe era Holmes, e meus pais quase escolheram como meu no meio do meio em vez de Edward, mais prosaico. Fora isso, ao lembrar da minha infância, nada em particular indicava um futuro como caçador de mentes e analista criminal. Nasci em Brooklyn, em Nova York, Estados Unidos, perto da divisa com Queens. Meu pai trabalhava como tipógrafo no jornal Brooklyn Eagle. Quando completei 8 anos, ele, preocupado com a crescente criminalidade da região, resolveu se mudar com a família para Hempstead, Long Island, onde assumiu o posto de presidente do sindicato de topógrafos da cidade. Tenho uma irmã, Arlene, que é 4 anos mais velha do que eu, e desde cedo era a estrela da família, tanto acadêmica como atleticamente. Não me destaquei tanto nos estudos, com notas geralmente perto da média, mas era educado e tranquilo, e quase sempre me dei bem com os professores da escola primária de Ludlow, apesar do meu desempenho medíocre. Normalmente estava mais interessado em animais. Tive cachorro, gatos, coelhos, hamsters e cobras de estimação, que foram tolerados por minha mãe apenas porque eu afirmava que queria ser veterinário. Como essa atividade indicava alguma promessa de uma carreira legítima, ela me encorajava. A única tarefa escolar para a qual eu realmente demonstrava algum talento era a contação de histórias, e talvez de alguma maneira isso tenha contribuído para que eu me tornasse um investigador criminal. Detetives e analistas de cenas de crime precisam reunir várias pistas discrepantes e aparentemente desconexas e transformá-las em uma narrativa coerente. Por isso é tão importante a habilidade de contar histórias, especialmente em investigações que envolvam homicídios, quando a vítima não pode relatar sua versão. De alguma maneira, eu costumava usar essa habilidade para evitar ter de estudar de fato. Eu me lembro de uma ocasião, no 9º ano, em que eu fiquei com preguiça de ler um livro para apresentação oral que precisava fazer na aula. Então, quando chegou a minha vez, até hoje eu não acredito que tive a audácia de fazer isso, inventei o título do livro, escrito por um autor imaginário, e comecei a contar uma história sobre um grupo de pessoas em um acampamento reunidos ao redor de uma fogueira à noite. Vou inventando a história à medida que conto, e penso, por quanto tempo conseguirei manter essa mentira? Invento um urso que aproxima-se sorrateiramente das pessoas do acampamento, prestes a atacar, mas nesse momento perco a compostura. Começo a gargalhar, e a única opção é confessar ao professor que estava inventando tudo aquilo. Devo ter ficado com a consciência pesada, o que prova que minha personalidade não era completamente criminosa. E lá estou eu, exposto como um charlatão, sabendo que serei reprovado e prestes a ser humilhado na frente de todos os meus colegas. Já conseguindo imaginar o que diria minha mãe quando descobriu o que fiz. Mas para minha surpresa, a professora e os outros alunos estão adorando a história. E quando revelo que ela é uma invenção, todos pedem: termine a história. O que aconteceu depois? Então terminei a história e recebi a nota máxima pelo trabalho. Demorei muito tempo para revelar essa história para as minhas filhas, porque não queria que elas achassem que o crime compensa. Mas aprendi que quando você consegue convencer as pessoas a aceitar suas ideias e as manter interessadas, geralmente consegue fazer com que concordem com você. Isso me ajudou muitas vezes no meu trabalho como agente da lei, quando tive de convencer meus superiores ou departamentos da polícia local sobre o valor do nosso trabalho. Mas devo admitir que, de certa maneira, esse é o mesmo talento usado por golpistas e predadores criminosos para alcançar os seus objetivos. A propósito, as pessoas do meu acampamento fictício acabaram conseguindo escapar com vida, o que não era nem um pouco de se esperar, considerando a minha preferência por animais. Como parte da minha preparação para se tornar veterinário, passei 3 férias de verão em fazendas leiteiras do interior de Nova York, fazendo parte do programa de cadetes fazendeiros da Universidade de Cornell, patrocinado pelo curso veterinário da instituição. Era uma grande oportunidade para as crianças da cidade grande entrarem em contato com a natureza. Em troca desse privilégio, eu trabalhava entre 70 e 80 horas por semana, recebendo $70 por mês, enquanto os meus amigos na cidade estavam se bronzeando em Jones Beach. Confesso que não vou ligar muito se nunca mais ordenhar uma vaca na vida. Em compensação,
Esse esforço físico me deixou em forma para os esportes, o que era outra grande paixão da minha vida. Na Hempstead High School, fui arremessador numa equipe de beisebol e atuei como defensor de futebol americano. Ao relembrar esse período, imagino ter sido aí que surgiu a minha primeira vez no meu interesse verdadeiro pela análise de perfis de personalidade. Da posição de arremessador no beisebol, me dei conta de que lançar bolas rápidas e precisas era apenas a metade da batalha. Eu tinha um lançamento rápido, bom e um slider bastante razoável, mas muitos arremessadores de equipes escolares também dominavam essas técnicas e outras semelhantes. A diferença estava em conseguir desestabilizar o rebatador, e percebi que isso tinha muito a ver com a capacidade de assumir um ar de confiança e fazer com que o cara que estivesse rebatendo se sentisse mais inseguro possível. Isso me foi útil de maneira incrivelmente análoga muitos anos depois, quando comecei a desenvolver técnicas de interrogatório. Durante o colegial, eu já tinha 1,80 metros e sabia usar isso a meu favor. Em termos de talento, éramos apenas uma equipe mediana participando de uma boa liga, e eu sabia que nosso sucesso dependia do arremessador tentar ser um bom líder em campo e criar um espírito vitorioso. Eu tinha bastante controle para ser um jogador da escola, mas decidi não permitir que os rebatadores da equipe adversária soubessem disso. Queria permanecer imprudente e um pouco previsível para que os rebatedores não se instalarem muito firmemente na sua base. Queria que eles acreditassem que, fazendo isso, corria o risco de aquele louco posicionado a 18 metros de distância afastá-los com a bola arremessada ou algo pior. A equipe de futebol americano da escola Rampart era boa e com os meus 85 quilos eu era um homem de referência na linha de defesa. Como no beisebol, percebi que o aspecto psicológico do jogo era o que poderia nos oferecer alguma vantagem. Descobri que poderia encarar os caras maiores, se rugisse, rosnasse e agisse como louco. Não demorou muito até que outros defensores começassem a agir dessa maneira. Mais tarde, quando passei a trabalhar com regularidade em julgamentos de homicídio, nos quais a insanidade era usada como estratégia de defesa, eu já sabia, por experiência própria, que o fato de alguém agir como maníaco não significa que ele não saiba exatamente o que está fazendo. Em 1962, disputamos com Wright Hayes a Taça Thorpe, o troféu para a melhor equipe de futebol americano do ensino médio de Long Island. A equipe deles pesava cerca de 20 quilos a mais que a nossa por cabeça, e sabíamos que provavelmente seríamos destruídos diante de um estádio lotado. Então, antes do jogo, combinamos uma série de movimentos para fazermos durante o aquecimento, com o único objetivo de desestabilizar e intimidar nossos adversários. Formamos duas linhas, com a primeiro homem de uma linha aplicando um take no primeiro homem de outra linha, quase lançando ao chão. Isso era acompanhado de todo tipo de grunhido, gemidos e gritos de dor. Pelas expressões dos jogadores de Wright, dava para perceber que estavam causando o efeito desejado. Eles provavelmente pensavam, se esses palhaços são idiotas o bastante para fazer isso com o outro, só Deus sabe o que farão com a gente. Mas a verdade é que a cena inteira tinha sido cuidadosamente coreografada. Praticamos golpes de luta olímpica para parecer que havíamos caído no chão com força, mas não nos machucamos. E, ao começar o jogo de verdade, mantínhamos um nível de loucura, fazendo com que parecêssemos ter sido libertados de um hospício apenas para jogar aquela tarde, e voltaríamos a ser internados assim que o jogo terminasse. O placar foi apertado até o fim, mas depois de a poeira baixou, nós havíamos vencido de 14-13 e levamos a Taça Thorpe para casa naquele ano. Minha primeira experiência com a aplicação da lei, na realidade, foi minha primeira experiência real com análise de perfis. Ocorreu aos 18 anos, quando fui contratado como segurança em uma boate em Hempstead chamada Gaslight East. Eu era bom nesse trabalho que mais tarde fui chamado para a posição de surf club em Long Beach. Em local da fraternidade estudantil Sigma Phi. Em ambos os lugares, minhas funções principais eram vetar a entrada de menores de idade
ou seja, qualquer pessoa mais nova do que eu, e impedir ou separar as inevitáveis brigas que surgem em lugares onde se consome álcool. Parado na entrada, eu podia conferir o documento de qualquer pessoa cuja idade parecesse questionável. Depois perguntava sua data de nascimento para ver se a resposta correspondia com o documento. Esse era um procedimento bastante usual e, uma vez que todos esperassem por isso, quase sempre estão preparados. É raro um jovem que tenha se dado ao trabalho de falsificar um documento ser descuidado a ponto de não memorizar a data alterada. Olhá-los nos olhos enquanto os interrogava era uma técnica útil quanto a certas pessoas, especialmente garotas, que geralmente já desenvolveram uma consciência social nessa idade. Mas se a pessoa quiser entrar, vai conseguir passar pelo interrogatório desde que se concentre na atuação por alguns segundos. Mas o que eu fazia ao questionar cada grupo na frente da fila era analisar discretamente as pessoas umas 3 ou 4 posições atrás, que se preparavam para ser abordadas, observando sua linguagem corporal e notando se pareciam nervosas ou hesitantes. Apartar brigas era um pouco mais difícil e, por isso, eu usava minha experiência como atleta. Se eles notaram uma expressão de imprevisibilidade nos meus olhos, e se você tiver um comportamento meio louco, às vezes até os caras maiores pensam 2 vezes antes de enfrentá-lo. Se eles acreditassem que você é maluco bastante para não se importar com a própria segurança, você se torna um adversário muito mais perigoso. Quase 20 anos depois, por exemplo, enquanto conduzimos entrevistas da prisão para a nossa maior pesquisa sobre assassinos em série, descobrimos que a personalidade típica dos assassinos comuns é essencialmente muito mais perigosa do que assassino em série, porque ao contrário do assassino em série, que só escolherá uma vítima com quem acha que conseguirá lidar e depois se esforçar ao máximo para não ser capturado, o assassino comum fica obcecado com sua missão e costuma ficar disposto a morrer para cumpri-la. Outra consideração sobre fazer com que as pessoas tenham determinada opinião a seu respeito, como a de que você é irracional e louco bastante para fazer algo imprevisível, é que você deve manter essa persona o tempo todo no trabalho, e não apenas enquanto elas estão observando. Quando entrevistei Gary Trapnell, um famoso ladrão e sequestrador de aviões, na prisão federal de Marion, em Illinois, ele afirmou que conseguia convencer qualquer psiquiatra prisional a acreditar que sofria de qualquer doença mental que eu sugerisse. O truque, disse ele, era se comportar daquela maneira o tempo todo, mesmo se estivesse sozinho na cela, para que, quando eles o entrevistassem, você não precisasse pensar para agir de tal forma, o que entregaria a farsa. Ou seja, muito antes de eu ter o privilégio de receber esse conselho de um expert, eu já parecia conseguir pensar, meio que instintivamente, como um criminoso. Quando eu conseguia assustar as pessoas o bastante para evitar que elas começassem uma briga no bar, tentando usar máscaras, minhas técnicas de analista de perfis amador para a segunda opção era tentar apartar a confusão antes que ficasse séria. Descobri que com um pouco de experiência e observação cuidadosa, eu conseguia correlacionar comportamentos e a linguagem corporal com um tipo de ação que costumava resultar em brigas. Então podia prever se o indivíduo estava prestes a iniciar um confronto. Nesses casos, ou quando ficava em dúvida, eu sempre dava o bote primeiro, chegando de surpresa e tentando tirar o possível agressor do estabelecimento e jogá-lo na rua antes mesmo de ele conseguir entender totalmente o que está acontecendo. Sempre digo que a maioria das pessoas que cometeram assassinatos com motivação sexual e os estupradores em séries se tornam especialistas em dominação, manipulação e controle. E essas habilidades eram exatamente as mesmas que eu estava tentando aprender, mesmo que em um contexto diferente. Mas pelo menos eu estava aprendendo. Quando terminei o colegial, ainda queria ser veterinário, mas minhas notas estavam longe de serem boas o suficientes para entrar na Cornell. Minha segunda opção, que oferecia um curso semelhante, era a Universidade Estadual de Montana. Portanto, em setembro de 1963, o garoto do Brooklyn e de Long Island se mudou para o centro da região de Big Sky. Quando cheguei a Bozeman,
O choque cultural foi gigantesco. Saudações de Montana. Escrevi em uma das minhas primeiras cartas para casa. Peraí. Onde os homens são homens e as ovelhas ficam preocupadas. Se para mim Montana representava todos os estereótipos e clichês associados à vida no interior e nas terras fronteiriças da costa oeste, eu também certamente representava o estereótipo de alguém mais urbano para uma pessoa que já conheci, um típico morador da costa leste. Juntei-me ao comitê local da fraternidade estudantil Sigma Phi Epsilon, que era composto quase exclusivamente por rapazes da região, o que fazia com que eu me destacasse bastante. Passei a usar chapéu preto, roupas pretas e botas pretas, como uma costeleta comprida, como a de um personagem de Amor, Sublime Amor, exatamente do jeito como os nova-iorquinos, como eu, eram vistos naquela época. Resolvi aproveitar isso ao máximo. Em eventos sociais, as pessoas vestiam roupas tradicionais do Velho Oeste e dançavam quadrilha, enquanto eu tinha passado os últimos anos assistindo religiosamente Chubby-Check na televisão e conhecia cada variação possível do twist. Como minha irmã Arne era 4 anos mais velha do que eu, ela havia me utilizado por muito tempo como seu parceiro de dança enquanto estava aprendendo, e por ter essa prática, me tornei rapidamente o instrutor de dança de toda a comunidade universitária. Eu me sentia como um missionário chegando em uma região remota que nunca ouviu a língua inglesa. Meu desempenho acadêmico não foi muito bom, mas nessa época minhas notas estavam mais baixas do que nunca, visto que eu estava concentrando em tudo, menos nos estudos. Eu já havia trabalhado como segurança em Nova York, mas a idade legal para beber em Montana era de 21 anos, o que me deixou bastante decepcionado. Infelizmente, não deixei que esse detalhe me detivesse. Meu primeiro problema com a polícia ocorreu quando eu e um dos meus camaradas da fraternidade saímos com 2 garotas bacanas que haviam conhecido em um abrigo para mães solteiras. Elas eram maduras para a idade. Paramos em um bar e eu entrei para comprar um engarrafado de cervejas. Deixe-me ver sua identidade, pede o barman. Eu lhe mostro a minha carteira falsa, mas cuidadosamente forjada do serviço militar. Minha experiência com segurança havia aprendido como as pessoas caíam em ciladas e cometiam erros apresentando documentos falsos. O cara olha para a carteira e diz: Brooklyn, é? Você é da costa leste? Vocês do leste são uns belos de uns sacanas, não é? Dou uma risadinha insegura, mas todos no bar passam a me encarar, então sei que há testemunhos. Volto para o estacionamento e partimos de carro, bebendo a cerveja. Sem que eu dê conta, uma das garotas guarda as latas de cerveja no porta-malas do carro. De repente ouço uma sirene e um policial nos para. Saiam do veículo. Saltamos todos do carro. Ele começa a nos revistar, e nessa época sei que a revista é ilegal, mas certamente não discutirei com ele. Quando ele se abaixa, expõe sua arma e seu cacetete, e tem uma ideia maluca de que, em uma fração de segundos, eu poderia agarrar o cacetete, acertar a cabeça dele, pegar a arma e fugir. Para o bem do meu futuro, não faço isso. Mas, sabendo que está chegando a minha vez de ser revistado, tiro o documento da carteira e enfio na cueca. Ele nos leva para a delegacia e nos separa. Eu fico muito nervoso porque sei que eles estão fazendo e tenho medo de que o outro cara me entregue. Rapaz, pode nos contar, diz um dos policiais. Se aquele cara do bar não pediu a sua identidade, vamos voltar lá. Ele criou problemas para a gente antes. De onde eu venho, não deduremos as pessoas, respondo. Não fazemos esse tipo de coisa. Estou interpretando o papel de George Heft, como o gangster de Scarface. Mas a verdade é que estou pensando. É claro que ele pediu minha carteira, e eu apresentei o documento falso. Enquanto isso, o documento tinha escorregado de dentro da cueca e começava a beliscar minhas partes íntimas. Não sei se eles vão nos revistar sem roupa. Afinal, para mim, estas são terras fronteiriças e só Deus sabe o tipo de coisa que as pessoas fazem aqui. Então analiso rapidamente a situação e resolvo fingir que estou passando mal. Digo que estou enjoado e preciso ir ao banheiro. Eles me deixam ir, mas já vi nos filmes demais e por isso, ao entrar no banheiro e encarar o espelho, tenho que
Temo que eles estejam me observando do outro lado. Vou para um canto, enfio a mão na calça e tiro o documento. Depois, vou até a pia e finjo que estou vomitando, caso eles estejam me observando. Em seguida, vou até uma das cabines, jogo a carteira falsa do serviço militar na privada e dou descarga. Depois volto muito mais confiante. No fim, acabei tendo que pagar uma multa de $40 e fui solto sob condicional. Meu segundo problema com a polícia de Bolzama ocorreu em um segundo ano e foi pior. Foi num dos rodeios de dois caras. Fui para um rodeio com dois outros caras do leste e um de Montana. Deixamos o evento em uma Studebank modelo 1962. Tomamos uma cerveja no carro. E lá vamos nós novamente. Está nevando muito. O rapaz ao volante é de Boston. E eu estou no banco do carona. E o cara de Montana está... Está com nós. Enfim, o motorista ultrapassou o sinal vermelho. E é claro que há um policial bem ali. Isso parece ser uma constante do tempo em que passei naquele estado. Dizem que é impossível encontrar um policial quando você precisa, mas isso certamente não é verdade. Não é verdade em Bolzama, em 1965. Então esse idiota da minha fraternidade não para diante do alerta policial, e então não consigo acreditar. Ele dispara e a viatura começa a nos perseguir. Toda vez que viramos uma curva e ficamos fora do campo de visão do policial por um segundo, jogo latas de cerveja fora do carro. Continuamos dirigindo e chegamos em um bairro residencial, passando por quebra-molas. Bum, bum, bum! Damos de cara com a blitz. O agente deve ter passado um rádio para os colegas. Contornamos as viaturas atravessando o gramado de alguém. Não paro de gritar. Para esse maldito carro, me deixe sair. Mas o idiota segue dirigindo. O carro derrapa e continua a nevar muito. E então ouvimos as sirenes logo atrás de nós. Seguimos em um cruzamento. Chegamos a uma encruzilhada. Ele pisa no freio com força, o carro gira 360 graus e a porta se abre e sou lançado para fora. Fico pendurado na porta com a bunda arrastando da neve. E de repente alguém grita: corre! E é o que fazemos. Cada um para um lado. Acabo virando em um beco, onde encontro uma picape vazia e entro nela. Eu já havia me livrado do meu chapéu preto enquanto corria, e estou vestindo uma jaqueta dupla, de face preta e dourada. Viro a jaqueta para o lado dourado como disfarce, mas estou suado e minha respiração embaça as janelas. Merda, eles vão ver, penso. Então, tenho medo de que os donos da picape retornem a qualquer momento e que em algum lugar como esse provavelmente estejam armados. Limpo uma parte pequena do embaçado na janela para espiar lá fora e vejo muita atividade ao redor do carro que abandonamos. Viaturas, cães farejando e tudo mais. Agora eles estão entrando no beco, apontando suas lanternas para a picape, e estou prestes a borrar nas calças. Mas, por incrível que pareça, eles passam direto com o carro e me deixam ali. Volto para a universidade, onde todos já ficaram sabendo do que rolou, e descubro que os outros caras do leste também conseguiram escapar. Porém, capturaram o de Montana, e ele abriu o bico. O cara dedurou a gente, e a polícia vem atrás de nós. Ao ser preso, apresenta a defesa de que não estava no controle do carro, de que estava apavorado e implorando para que o cara parasse. Enquanto isso, o sujeito de Boston é jogado para dentro de uma cela com molas no lugar do colchão, pão e água e tudo mais. Concordo que minha sorte incrível não me decepciona. Recebo outra multa de $40 por posse de álcool e mais uma vez liberado incondicional. Apesar disso, notificaram a universidade e também nossos pais que ficam putos com a vida. Isso sem contar na minha situação acadêmica que também está indo por água abaixo. Minha média de notas é D e fui reprovado em oratória porque nunca mais frequentei as aulas, o que representa o fundo do poço para mim, já que sempre considerei minha habilidade para a oratória o meu melhor recurso, e não sei como sair dessa confusão. No fim do segundo ano, fica claro que minhas aventuras nas terras selvagens do oeste terminaram. Se minhas lembranças desse período parassem se reduzir a contratempo,
e pisadas na bola é porque foi o que me pareceu na época. Voltei para casa e passei a viver sob o olhar desapontado dos meus pais. Minha mãe ficou especialmente decepcionada, pois sabia que eu nunca seria um veterinário. Como eu costumava fazer quando não sabia a direção que devia seguir, retornei minhas atividades físicas e peguei um trabalho como salva-vidas durante o verão de 1965. As férias terminaram, mas não havia mais universidade para o qual voltar. Então arrumei um emprego para gerenciar a academia do hotel Holiday Inn em Patchogue. Pouco depois de começar o trabalho lá, conheci Sandy, que também era funcionária do hotel, atendendo no bar. Ela era uma garota linda, tinha um filho pequeno e fiquei imediatamente louco por ela. Sandy ficava maravilhosa em seu uniforme justo, e eu ainda estava em uma ótima forma física, de tanto me exercitar e malhar. E ela parecia também gostar de mim. Eu morava na casa dos meus pais e ela nem ligou o tempo todo, e ela me ligava o tempo todo. Que diabos está ligando dia e noite? Perguntava meu pai. Sempre ouço uma criança chorando e gritando ao fundo. Com essa situação de morar com os pais, não tínhamos muitas oportunidades para um pouco de ação. Mas Sandy me disse que, por trabalharmos no hotel, poderíamos conseguir um quarto por um preço muito barato. Um dia fizemos isso. Na manhã seguinte, bem cedo, o telefone toca. Ela atende e a ouço falar. Não quero falar com ele. Quem era? Pergunta ainda acordada. Era da recepção, responde ela. Disseram que meu marido está aqui e ele está subindo. Agora estou completamente acordado. Seu marido? Como assim seu marido? Você nunca me disse que era casada. Ela se defende afirmando que também nunca tinha me dito que era solteira. Depois explica que eles estão separados. Coisas grandes, penso, enquanto ouço o maníaco correndo pelo corredor. Ela começa a empurrar a porta. Ele começa a empurrar a porta. Sandy, sei que você está aí dentro, Sandy. O quarto tem uma janela que dá para o corredor, feita de venezianas de vidro, e ele está tentando arrancá-la das molduras. Nesse meu tempo, procuro um lugar para onde eu possa saltar para fora do quarto. Estamos no segundo andar, mas não há janelas alguma para onde eu dê para pular. Esse cara anda armado ou algo assim? Pergunta. Às vezes ele carrega uma faca, responde ela. Cacete, que ótimo. Preciso fugir daqui. Abra a porta. Arrumo uma postura de boxeador. Ela abre a porta. O marido entra correndo e vem direto em minha direção. Mas ele percebe minha silhueta no quarto um pouco iluminado e devo parecer grande e durão, porque ele muda de ideia e se detém. Mas não para de gritar. Seu filho da puta, vá embora daqui agora mesmo. Considerando que já fui machão demais por um dia, e ainda é de manhã, respondo com muita educação. Senhor, sim senhor, na verdade já estava de saída. Mais uma vez fui salvo pela sorte, mas não podia ignorar o fato de que minha vida estava indo por água abaixo. Para piorar, rachei o eixo dianteiro do Saab do meu pai apostando corrida com o meu amigo Bill Turner em um de seus MGA vermelho. Certa manhã de sábado, minha mãe encontrou no meu quarto uma carta de convocação do serviço militar obrigatório, solicitando que eu me apresentasse. Segui até a rua Winter Hall, em Manhattan, onde fui submetida a um exame físico junto com outros 300 caras. Eles pediram que eu fizesse flexões de joelho e deu para ouvir um estalo abaixo quando me abaixei. Eu tinha operado um menisco por causa do futebol americano, exatamente como tinha operado exatamente como John Nathan. Eles demoraram para decidir sobre o que fazer comigo, mas acabei sendo informado que sim, o tio Sam estava contando com a minha presença. Em vez de me arriscar no exército, rapidamente me alistei na Força Aérea, mesmo que isso significasse um compromisso de 4 anos, porque imaginei que eles me ofereceriam melhores oportunidades de estudo lá. Talvez eu precisasse exatamente disso. Certamente não tinha aproveitado as oportunidades em Nova York ou em Montana. Havia também outro motivo de escolher a Força Aérea. O ano era 1966 e a Guerra do Vietnã estava se intensificando. Eu não era o mesmo, eu não era uma pessoa muito ligada à política e me considerava, de maneira geral, um democrata simpático aos Kennedy,
por causa do meu pai, que era um membro do sindicato dos tipógrafos de Long Island. Mas a ideia de tomar um tiro na bunda por causa de um mal de, perdão. Mas a ideia de tomar um tiro na bunda por uma causa que eu mal compreendia não me pareceu muito interessante. Lembrei que um mecânico da Força Aérea havia me dito certa vez que eles eram os únicos serviços em que os oficiais, ou seja, os pilotos, iam para o combate enquanto os homens alistados ficavam para trás, a fim de apoiá-los. Como eu não tinha o menor interesse em me tornar piloto, essa opção me parecia perfeita. Fui mandado para Amarillo, no Texas, para o treinamento básico. Nosso flight, como eram chamadas as turmas de treinamento da Força Aérea, consistia em 50 homens e era mais ou menos dividido entre nova-iorquinos como eu e rapazes sulistas de Louisiana. Nosso instrutor vivia pegando no pé do pessoal que vinha do norte e quase sempre eu achava que ele tinha razão em fazer isso. Eu costumava andar mais com os sulistas, pois eram mais simpáticos e muito menos irritantes do que os colegas nova-iorquinos. Para muitos jovens, o treinamento básico é uma experiência interessante, mas com toda a disciplina a qual eu havia me submetido pelos técnicos em minhas equipes esportivas, por mais que eu tivesse sido babaca nos últimos anos, as broncas do instrutor me pareciam quase uma piada. Eu não caí naqueles joguinhos psicológicos e manipuladores, e já estava em boa forma física, então o treinamento básico meio que foi moleza para mim. Logo me qualifiquei como um atirador de ótima pontaria com a M16, provavelmente graças à mira que eu desenvolvera como arremessador nos tempos do colégio. Até entrar na Força Aérea, minha única experiência com armas tinha sido em porte de luzes com pistolas de brinquedo quando eu era adolescente. Além disso, também desenvolvi a tal fama de durão durante o treinamento básico, malhando de tanto levantar peso e com o cabelo raspado bem rente, começando a ser chamado de urso russo. Um cara de outro flight tinha uma reputação parecida, e alguém teve a ideia ótima de que seria bom para a moral da base se nós nos enfrentássemos em uma luta de boxe. Aquilo virou um grande evento na base. A competição foi muito acirrada, já que nenhum dos dois queria dar qualquer vantagem. Acabamos nos espancando violentamente, e eu quebrei o nariz pela terceira vez. As primeiras duas haviam sido jogando futebol na escola. No final de tudo, pelo menos dos 50 homens da minha turma, acabei em terceiro lugar. Depois do treinamento básico, fui submetido a uma bateria de exames e fui informado de que estava apto para a escola de interceptação de rádio. No momento, como não havia muitas vagas e eu não queria esperar até o começo de uma nova turma, eles me alocaram como datilógrafo, apesar de eu não saber datilografar. Havia uma vaga na área do RH da base aérea de Cannon, a cerca de 150 quilômetros de Clovis, no Novo México. Acabei indo para lá, passando a maior parte do meu dia catando milho na máquina de escrever para preencher os formulários DD 214 de dispensa militar, recebendo ordens de um soldado idiota e um sargento idiota e repetindo para mim mesmo: preciso dar o fora daqui. Outra vez fui salvo pela sorte. O escritório de serviços especiais ficava bem ao lado do RH. Quando falo sobre isso, a maioria das pessoas pensa que estou me referindo às forças aéreas, como os boinas verdes, mas estou falando dos serviços especiais, e mais especialmente dos serviços especiais esportes atléticos. Com o meu histórico, aquela me parecia uma ótima maneira de defender minha nação em um momento de necessidade. Começo a sondar o espaço, ouvindo as conversas da porta, e escuto um cara falando: esse programa está indo por água abaixo. Simplesmente não temos a pessoa certa. Esse é o momento certo, penso. Então dou a volta e bato a porta e digo: olá, meu nome é John Douglas. Deixe que eu conto para vocês um pouco do meu histórico. Enquanto estou falando, tento captar a reação deles e fazer uma análise de perfil, do tipo do cara que eles querem. Eu sei que estou no caminho certo, porque não param de me olhar um para o outro com uma expressão do tipo: isso é um milagre, era exatamente o tipo que precisávamos. Então fui transferido da área do RH e daquele dia em diante nunca mais precisei vestir um uniforme. Eu também passei a receber um extra para, como militar alistado, coordenar todos os programas esportivos
e me tornei elegível para a Operação Bootstrap, recebendo do governo uma bolsa de 75% para frequentar a faculdade à noite e nos fins de semana. Foi exatamente o que eu fiz, estudando na Universidade do Leste do Novo México, em Portales, a 40 quilômetros dali. Como precisava superar minha média de notas da faculdade, só podia tirar As no programa. Pela primeira vez na vida, senti que estava focado em alguma coisa. Eu me saí tão bem como representante da Força Aérea em esportes que exigiam disciplina, como tênis, futebol e badminton, que eles acabaram me encarregando de administrar o campo de golfe da base e sua loja de artigos profissionais, apesar de eu nunca ter jogado golfe. Mas eu até que ficava bem organizando os campeonatos com os meus suéteres estilo Arnold Palmer. Certo dia, o comandante da base entrou e perguntou qual nível de compreensão deveria usar na bola para determinado torneio. Eu não tinha a menor ideia do que ele estava falando, e assim como aconteceu com a minha tarefa sobre o livro do 9º ano, fui descoberto. Como diabos você conseguiu uma função de organizador desse torneio? Perguntou ele. Fui imediatamente afastado da área do golfe e transferido para o lapidário feminino, o que me pareceu interessante, até eu descobri que tinha a ver com lapidação. Também fiquei encarregado com as aulas de cerâmica para mulheres e da piscina do clube dos oficiais. Eu não acreditava que, enquanto os oficiais tomavam tiros no Vietnã, eu estava ali pegando cadeiras e toalhas para suas esposas provocantes e ensinando seus filhos a nadar, e que ainda ganhavam um extra por isso e arranjava um diploma universitário. Minha outra função parecia se pautar em meus anos como segurança. A piscina era ao lado de um bar de oficiais, que costumava ficar cheio de jovens pilotos que treinavam no comando aéreo tático. Eu precisava constantemente apartar brigas entre pilotos bêbados e furiosos, que às vezes me atacavam também. Cerca de 2 dias depois de entrar na Força Aérea, enquanto eu tentava tirar meu diploma de graduação, descobri uma associação local que ajudava crianças deficientes. Eles precisavam da ajuda de seus programas recreativos, então me voluntariei. Uma vez por semana, junto com uma equipe de funcionários civis, eu levava cerca de 15 crianças para patinar, jogar mini-golfe, boliche ou outro tipo de esporte que ajudasse a desenvolver capacidades e habilidades individuais. A maioria das crianças enfrentavam problemas graves como cegueira, síndrome de Down ou severas deficiências motoras. Em um trabalho cansativo, patinar em um ringue com uma criança em cada braço tentando evitar que se machucasse, mas eu adorava. Aliás, foi uma das atividades mais prazerosas da minha vida. Quando eu estacionava o carro na escola deles, uma vez por semana, todas as crianças corriam para me receber, amontoando-se ao redor do carro, e então eu saí e nós todos nos abraçávamos. No fim de cada encontro, eles ficavam tão tristes em me ver partir quanto eu ficava em ir embora. Senti que estava ganhando muito mais com aquela experiência, tanto amor e companheirismo em um momento da minha vida em que eu não recebia isso em nenhum outro lugar, que comecei a visitá-los à noite também, para ler para elas. Aquelas crianças eram muito diferentes das crianças saudáveis e supostamente normais com quem eu trabalhava na base, que estavam acostumadas a ser o centro das atenções e de tudo que queriam. Minhas crianças especiais eram extremamente gratas por qualquer coisa que fossem feitas por elas. E apesar de suas deficiências, eram sempre amigáveis e estavam dispostas a embarcar em uma boa aventura. Embora eu não soubesse, estava sendo observado durante boa parte do tempo que passava com as crianças. O fato de eu nunca ter me dado conta disso não é um bom indicativo de minhas habilidades de observação. De qualquer maneira, minha performance estava sendo avaliada por membros do Departamento de Psicologia da Universidade do Leste do Novo México, que me ofereceram uma bolsa de estudos de 4 anos na área de educação especial. Mesmo pensando em cursar psicologia organizacional, eu adorava as crianças e considerei essa escolha interessante. Eu poderia inclusive permanecer na Força Aérea e me tornar um oficial com essa especialidade. Apresentei a oferta da universidade para a diretoria dos recursos humanos da base, administrada por civis, mas, depois de algumas considerações, eles decidiram que a Força Aérea não precisava de alguém com um diploma em educação especial. Achei isso bem estranho, considerando que todos os portadores de necessidades especiais que haviam na base, mas a decisão era deles. Acabei desistindo da ideia de seguir carreira na área de educação especial, mas continuei com o trabalho voluntário que tanto amava.
No Natal de 1969, eu estava indo para casa visitar minha família. Precisava dirigir cerca de 150 quilômetros até Amarillo, onde poderia pegar um voo para Nova York. E meu Fusca não estava em muito bom estado para a viagem. Então meu amigo da Força Aérea, Robert Lafonte, deixou seu Karmann Ghia comigo e ficou com o meu carro. Não queria perder a festa de Natal dos serviços especiais, mas aquela seria a única maneira de chegar a Amarillo a tempo de pegar o voo. Quando eu desembarquei no aeroporto de LaGuardia, fui recebido por meus pais. Eles estavam com a aparência péssima, quase em choque, e não conseguia compreender o motivo. Afinal, eu estava finalmente melhorando de vida e dando motivos para eles pararem de se decepcionar comigo. Descobri que tinha recebido a notícia de que um motorista não identificado havia morrido perto da base, em um Volkswagen que parecia ser com o meu. Até me viram saindo do avião e não sabiam se eu estava vivo ou morto. Até me virem saindo do avião, não sabiam se eu estava vivo ou morto. O que aconteceu foi que Robert, com muitos outros caras, tinha ficado bêbado e desmaiado na festa de Natal. As pessoas que estavam lá me disseram que alguns dos oficiais e suboficiais o carregaram até o meu carro e o colocaram lá dentro, com a chave na ignição. E quando ele acordou, tentou dirigir para fora da base. Fazia muito frio e nevava. Ele bateu de frente em uma caminhonete que levava uma mulher do serviço militar e seus filhos. Graças a Deus, a família não se machucou, mas Robert, em meu carro frágil, foi lançado para o volante, atravessou o para-brisa e morreu. Isso me assombrou. Éramos muito próximos e fui atormentado pela ideia de que talvez aquilo não tivesse acontecido se eu não houvesse emprestado um carro bom. Se ele não houvesse me emprestado seu carro bom. Ao voltar para a base, tive de buscar os pertences dele, guardar todas as minhas coisas em caixas, as suas coisas em caixas e enviá-la para sua família. Não conseguia parar de olhar o meu carro destruído e ter pesadelos sobre Robert e o assistente. Estávamos juntos no dia em que ele comprou o presente de Natal para os pais em Pensacola, na Flórida, que eles receberam pelo correio no mesmo dia em que os oficiais da Força Aérea apareceram em sua casa para lhes informar que seu filho estava morto. No entanto, eu estava não apenas triste, mas também muito nervoso. Como investigador que eu me tornei mais tarde, comecei a interrogar pessoas e acabei descobrindo 2 homens que eu acreditava serem responsáveis por aquilo. Eu os encontrei em seu escritório, os agarrei e os empurrei contra a parede. Comecei a espancá-los um depois do outro. Precisei ser afastado à força. Eu estava transtornado que nem ligava em ser julgado pela corte marcial. Na minha cabeça, eles tinham assassinado meu melhor amigo. Um processo na corte marcial teria sido complicado, porque eles precisariam lidar com a minha acusação formal contra 2 caras. Além disso, àquela altura, o envolvimento dos Estados Unidos no Vietnã começava a diminuir, e eles estavam oferecendo dispensas antecipadas para militares alistados que estivessem a apenas alguns meses de terminar o serviço. Portanto, para resolver as coisas da maneira mais tranquila possível, a equipe do RH me dispensou alguns meses mais cedo. Enquanto eu estava servindo, eu havia terminado meu curso de graduação e começado o mestrado em Psicologia Industrial. Passei a viver como auxílio financeiro do governamental do GI Bill, em um apartamento subterrâneo, sem janelas, em Clovis, pelo qual eu pagava $7 por semana, lutando contra legiões de barata de 8 centímetros de comprimento que entravam em formação de ataque sempre que eu chegava e acendia as luzes. Tendo perdido o acesso às instalações da base, eu me inscrevi em uma academia de ginástica com preço bem baixo e decadente, cuja atmosfera e decoração lembravam um pouco meu apartamento. Durante o outono de 1970, conheci um cara na academia chamado Frank Hames, que era um agente do FBI. Ele era o responsável e único integrante da agência local de Clovis. Com o convívio na academia, acabamos nos tornando amigos. Ele me disse que tinha ouvido falar de mim pelo comandante aposentado da base e começou a tentar me convencer a me alistar no FBI. Para falar a verdade, eu nunca pensara seriamente em trabalhar como agente da lei. Eu estava planejando seguir carreira como psicólogo organizacional depois de pegar meu diploma. Trabalhar em uma grande empresa, onde tivesse de lidar com problemas de força de trabalho e oferecer assistência a voluntários e trabalhar com gerenciamento de estresse me parecia um futuro seguro e previsível. Só tivera um contato com o FBI até aquele momento
quando certa vez, em Montana, um baú em que eu enviara para casa foi roubado. Um dos agentes locais de Montana havia me entrevistado, pensado que eu tinha armado todo o crime para receber o dinheiro do seguro. Mas o caso não foi levado adiante, e se aquele era o tipo de situação que a FBI lidava, o trabalho não parecia muito difícil. No entanto, Franklin insistiu que eu daria um bom agente especial e não parou de me encorajar. Ele me convidou para jantar em sua casa várias vezes e me apresentou sua esposa e seu filho, e me mostrou tanto a arma que portava quanto o contra-cheque. Nada que eu pudesse me equiparar. Não havia como negar que, comparado ao meu estilo de vida bem pouco favorecido, Frank vivia como rei. Então decidi que ia pensar no assunto. Frank ficou no Novo México e anos depois voltamos a nos encontrar quando fui depor no julgamento de um caso em que ele havia trabalhado, no qual uma mulher tinha sido brutalmente assassinada e seu corpo carbonizado para evitar o reconhecimento. Mas, naquele outono de 1970, eu nem sequer imaginava que faria esse tipo de coisa. Frank enviou meu formulário para o escritório local de Albuquerque. Eles me submeteram à prova jurídica padrão para não advogados. Apesar do meu bom condicionamento físico, meus 100 quilos ultrapassavam o limite do FBI para a minha altura, 1,88 metros. A única pessoa do FBI que tinha o direito de exceder os padrões de peso era o lendário diretor J. Edgar Hoover. Passei 2 semanas comendo apenas gelatina e ovo cozido para perder peso. Também passei a cortar os cabelos 3 vezes até ser considerado apresentado para uma foto do documento. Em novembro, eles por fim me ofereceram um trabalho em um período experimental, com um salário inicial de $10.868 ao ano. Finalmente consegui sair do meu deprimente apartamento subterrâneo sem janelas. Fico imaginando que eu teria achado na época se soubesse que passaria boa parte da minha carreira dentro do FBI em uma sala subterrânea e sem janelas, lidando com a história mais deprimentes